Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo acerca da Constituição da República Portuguesa. Tenho a Constituição aqui nas minhas mãos e vamos continuar a falar de direitos e deveres fundamentais. Desta vez vamos ler o artigo 64, cujo tema é saúde. É um tema que está na berra, como se costuma dizer, devido até à situação atual pandémica que se está a viver em todo o mundo e, claro, aqui em Portugal. Ora bem, estamos em Portugal, somos cidadãos portugueses, estou a falar para cidadãos portugueses, e como cidadãos nós temos a obrigação de conhecer a lei. A primeira grande lei, a lei mãe, a lei de todas as leis, é a Constituição da República Portuguesa. Todas as outras leis têm que se submeter à Constituição. Já vimos isso em vídeos anteriores. E assim, prosseguindo, falando do artigo 64 sobre saúde, diz assim, ponto 1. Todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover. Ponto 2. O direito à proteção da saúde é realizado. E vamos ver como, de que forma. A linha A. Através de um Serviço Nacional de Saúde universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito. Os pais da Constituição, quando a escreveram e quando foi aprovada pela Assembleia da República, eles determinaram que tendencialmente o Serviço Nacional de Saúde, devido às condições económicas e sociais dos cidadãos, deveria ser tendencialmente gratuito. Infelizmente nós estamos a ver o oposto, mas isso é outra história. Continuando, a linha B. Pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam, designadamente, a proteção da infância, da juventude e da velhice, e pela melhoria sistemática das condições de vida e de trabalho, bem como pela promoção da cultura física e desportiva escolar e popular, e ainda pelo desenvolvimento da educação sanitária do povo e de práticas de vida saudável. Ora, eis aqui um ponto muito interessante. Há pouco tempo estava a ouvir um médico a falar, uma pessoa bastante conceituada até a nível mundial, e ele dizia uma coisa que para mim é a chave de tudo, e que por acaso a Constituição aqui da República indica este ponto-chave. E ele deu o exemplo da agricultura. Muitas vezes nós colocamos toda a nossa atenção na semente, quando na verdade o que é mais importante que a semente é a terra. O solo é mais importante do que a semente. E ele deu este exemplo, esta ilustração, para se referir também ao caso da saúde, da nossa saúde. Não são os agentes externos que são os agentes mais importantes de combater, mas sim somos nós, o hospedeiro. O hospedeiro é o mais importante. Porque se o hospedeiro estiver prevenido e se for saudável, e se tiver uma imunidade saudável, então sim, qualquer agente externo, ou tentar entrar, ou até mesmo entrar no hospedeiro, o hospedeiro tem condições para combater esse vírus, essa doença que entrou no corpo, ou que foi produzido pelo próprio hospedeiro, pelo próprio corpo. Daí que a Constituição é interessante, que diz que cabe, neste caso, ao Governo, e é um direito nosso, de que haja desenvolvimento na educação sanitária do povo
e de práticas de saúde saudável. Em vez da televisão, principalmente a televisão pública, andar a gastar dinheiro com programas fúteis, deveria ser ensinado através da mídia, não só da televisão, mas também da televisão, ajudar o povo a ter uma vida saudável. Porque se a saúde das pessoas estiverem bem, estiver forte, está muito mais preparada para combater qualquer agente exterior que venha, que possa causar dano à saúde da pessoa. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Pouco se fala, pouco se ensina. Ensina-se mais Big Brothers, ensina-se mais cuscovilhices, a falar da vida dos outros, do que andarmos a ensinar coisas práticas para o bem-estar da população. Isto é aqui uma à parte, mas a Constituição já preenche todo este âmbito, mas como as pessoas não conhecem, então, infelizmente, não lutam. Ponto 3. Para assegurar o direito à proteção da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado o seguinte. A linha A. Garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados da medicina preventiva, lá está, curativa e de reabilitação. 3 coisas. Todos os cidadãos devem ter esta garantia do Estado. O Estado tem que garantir, de acordo com a Constituição, independentemente da nossa condição económica, quer seja muito rico ou seja muito pobre, todos têm o direito aos cuidados da medicina, ponto 1, principalmente preventiva, curativa e de reabilitação. A linha B, garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país em recursos humanos e unidades de saúde. É por isso que cada vez mais e mais se gasta milhões e milhões e mesmo assim não se está a conseguir garantir. Porque estava aqui pano para mangas, mas a Constituição demanda esta obrigação ao Estado, ao Governo. O Estado português, seja governado por qualquer tipo de partido, seja à esquerda ou à direita, o Estado português é obrigado a garantir eficiência e cobertura de todo o país em recursos humanos e unidades de saúde. Em vez de andarmos a gastar dinheiro em autoestradas, devia-se ter feito mais hospitais e centros, mas isto é uma parte. A linha C. Orientar a sua ação para a socialização dos custos dos cuidados médicos e medicamentosos. Disciplinar, a linha D. Disciplinar e fiscalizar as formas empresariais e privadas da medicina, articulando-as com o Serviço Nacional de Saúde, da forma a assegurar, nas instituições de saúde públicas e privadas, adequados padrões de eficiência e de qualidade. A linha E. Disciplinar e controlar a produção, a distribuição, a comercialização e o uso dos produtos químicos, biológicos e farmacêuticos e outros meios de tratamento e diagnóstico. A linha F. Estabelecer políticas de prevenção e tratamento da toxicodependência. Ponto 4º e último do artigo 64. O Serviço Nacional de Saúde tem gestão descentralizada e participativa. Na verdade, esta está um pouco ao contrário, está muito centralizada no governo e, na verdade, devia ser descentralizada e o povo todo devia participar, devia haver espaço até para quem tem muito dinheiro, para quem produz riqueza, possa fazer doações e participar para que haja um serviço nacional bem gerido e que não falte recursos para que possa-se cumprir aquilo que a Constituição da República nos manda fazer a todos. Portanto, isto é algo que é a lei-mãe principal de todas e enquanto a Constituição não for alterada, é assim que todo português deveria exigir que aconteça. Isto é muito importante porque
Quem mais manda, já disse isto num destes vídeos, é o povo que manda, e um povo manda através da Constituição da República Portuguesa. E é isso que todos têm que se submeter a esta lei. Agora, como nós sabemos, existem também outras leis inferiores à Constituição, e eu quero ler para vocês direitos e deveres dos utentes. Isto é algo que tem a ver com a Direção-Geral de Saúde e tem a ver com a lei que fala de deveres e direitos que os utentes, os doentes, têm, que está debaixo desta, digamos assim, desta mãe, esta lei-mãe que fala aquilo que é o fundamental, que é o geral, para depois irmos especificando. E as especificações nunca podem fugir do espírito da lei, daquilo que a lei manda fazer, a Constituição manda fazer. Ora bem, e diz assim, vou ler o ponto, isto são vários pontos, são vários deveres, vários direitos, e quero falar um pouco agora acerca do direito que o doente tem. Nós, quem estiver doente, tem o direito a. E quero falar aqui 3 ou 4 pontos muito importantes, até porque nós estamos a viver um tempo muito conturbado, esta situação da pandemia. Depois surgem governos que obrigam as pessoas a serem vacinadas. Não é bem a obrigação, porque a lei não contempla a obrigação da vacinação, mas dá a entender, com tantas notícias que somos bombardeados todos os dias, que é uma obrigação todo o cidadão ser vacinado contra a Covid-19. Mas deixe-me ler então o que é que a lei de facto diz. Ora bem, um dos aspectos, você vai-me desculpar porque eu vou estar a olhar para o ecrã, que tenho aqui um computador à frente, e o que é importante é você ouvir, não é a qualidade da imagem, mas que o som possa estar bem e que você possa ouvir em condições. Ora bem, um dos deveres, ou aliás, neste caso, um dos direitos do doente é o seguinte: o doente tem direito a ser informado sobre a sua situação de saúde. Esta informação deve ser prestada de forma clara, devendo ter sempre em conta a personalidade do doente, o grau de instrução e as condições clínicas e psíquicas do doente. Ora, é evidente que não se pode falar para uma pessoa com pouca instrução com termos jurídicos, porque ninguém vai entender isso, ou com termos médicos que ninguém vai entender isso. Então, o doente tem o direito de ser informado do que está a acontecer com ele e temos que descer ao nível de cada um. É isto que a lei manda fazer, que todo o médico deve fazer com o seu paciente. Depois diz assim, especificamente a informação deve conter elementos relativos ao diagnóstico, tipo de doença, ao prognóstico, a evolução da doença, tratamento a efetuar, possíveis riscos e eventuais tratamentos alternativos. Porquê? O doente pode desejar não ser informado do seu estado de saúde, devendo assim indicar, caso o entenda, quem deve receber a informação em seu lugar. Portanto, quando o médico está diante do seu paciente, do seu doente, ele tem a obrigação de informar tudo acerca do que está a passar com a enfermidade dele. No entanto, se o doente decidir que não quer ser informado, que ele informe uma outra pessoa a quem o doente determina, ele tem esse direito. É aqui que nós temos que entender uma coisa muito importante, é que nós como cidadãos, indivíduos, pessoas individuais, temos direitos. Nós temos o direito de escolher. E não podemos ser, nada nos pode ser imposto à força, a não ser
algo que a gente cometa de crime que a própria Constituição e a lei determina que é crime. Então, à força somos presos. Mas, fora isso, fora desse âmbito, o cidadão é livre. O cidadão português é livre de tomar as decisões que bem entende. E não pode ser coagido, nem manipulado, nem sequer aliciado. Isto é muito importante nós entendermos, porque isso é o espírito da Constituição da República Portuguesa. Depois, outra coisa importante que eu li agora mesmo é esta questão de que nós, os doentes, temos o direito de ser informados de tudo. Não nos podem mentir acerca do que é que se está a passar com a nossa saúde. E por isso, eles têm que até nos dizer qual é o nosso diagnóstico, que tipo de doença que temos, o prognóstico, a evolução, o que é que pode acontecer daqui para a frente com a doença, e têm que nos dizer que tipo de tratamento nos aconselha que devemos seguir e mais. E também nos indicar outros tratamentos alternativos e não impor só que a medicina que eles acham que é aquela que é a única que funciona. Não, tem que haver outras alternativas para que o doente possa escolher. Inclusive, o doente tem o direito de procurar outras opiniões, procurar outros médicos, porque a decisão final do que é que o doente deve fazer é sempre do doente. Sempre com este espírito, de acordo com a Constituição, que diz aqui, todos têm o direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover, todos. Mas o doente em si é que tem a palavra final. E sempre neste sentido, o doente deve tomar decisões sempre para defender a sua saúde, promover a sua saúde, e por isso ele tem direito a ser informado, tem direito a que tudo lhe seja explicado e inclusive até o direito de escolher um outro médico, um outro tipo de medicina alternativa, o que quer que seja. Isto é fundamental, nós entendermos como cidadãos. Eu fico admirado às vezes como é que verificamos o modo como muitos comentadores políticos que vão à televisão, o modo como a mídia trata estes assuntos, pisam a Constituição, pisam os direitos dos cidadãos todos os dias. E nós dizemos, abanamos com a cabeça, amém, assim seja, pois tem que ser, paciência, é assim que o médico disse. Não, nós temos que questionar. A partir do minuto que você deixa de fazer questões e você é dominado por aquilo que os outros acham, você perdeu a sua liberdade. Você perdeu a sua liberdade. Nós temos que entender isto. Mas, quero ler mais. Ponto 7 dos direitos do doente. O doente tem o direito de obter uma segunda opinião sobre a sua situação de saúde. Este direito que se traduz na obtenção de parecer de um outro médico permite ao doente complementar a informação sobre o seu estado de saúde, dando-lhe a possibilidade de decidir de forma mais esclarecida acerca do tratamento a prosseguir. É o doente que decide. É o doente que decide. Mas, ponto 8. O doente tem o direito de dar ou recusar o seu consentimento antes de qualquer ato médico ou participação em investigação ou ensino clínico, ou ensaios clínicos, ou testes clínicos. Faz-me lembrar nos julgamentos de Nuremberg, para aqueles que conhecem a história, que várias pessoas, individualidades de altas patentes nazi, que obrigaram não só os judeus, mas obrigaram até o povo alemão a passar por determinados testes clínicos, por obrigação, foram coagidos, foram manipulados a fazer aquilo que eles queriam, e essas pessoas mais tarde foram julgadas em tribunais militares em Nuremberg, os chamados julgamentos de Nuremberg, e eles
foram julgados por esses crimes. É criminoso manipular a vontade de alguém. É criminoso obrigar alguém a participar em testes clínicos. É criminoso forçar as pessoas a seguir certos tratamentos. A pessoa tem que decidir em consciência se quer ou não quer. E é engraçado que o mundo ocidental, nesses julgamentos de Nuremberg, decidiram que nunca mais isso iria acontecer, que não podíamos obrigar ninguém. As pessoas são livres para tomar as suas escolhas, as suas decisões. Mas, passados estes anos todos, lá estamos todos outra vez de volta a esquecer-nos destes princípios. O engraçado é que está tudo escrito na lei, temos as constituições, temos tudo, mas isto de mansinho, vamos pisando a lei, vamos pisando tudo e todos. E as pessoas estão dominadas pelo espírito do medo. Hoje nós assistimos ao discurso do medo. As pessoas têm medo. Na verdade, as pessoas têm medo de morrer, têm medo da morte. Por isso é que está tudo com medo. Então, tudo o que o governo e a mídia diz é para se fazer. É o chamado pensamento único. Isso é um perigo danado. Foi assim que Hitler enganou aquele pessoal todo. Nós temos de ter cuidado. Eu não sou negacionista. Eu não estou a negar a doença. Eu não estou a negar o vírus. O que eu quero dizer é que o que está aqui em causa é o direito que o doente tem de decidir se quer ou não ser vacinado. E a lei me confere esse direito a mim e a todo o cidadão. Se o cidadão decidir ser vacinado, tudo bem. Não tem mal nenhum que seja vacinado. O cidadão que decide que não quer ser vacinado, tudo bem. Não sei qual é o problema, porque nós já vimos que a disseminação deste vírus nada tem a ver se a pessoa é vacinada ou não, porque o vacinado e o não vacinado, ambos podem transmitir o vírus a outros. A única diferença é que quem é vacinado pode se proteger melhor a ele próprio, a ele, a saúde dele. Que é isso que os cientistas aparentemente dizem. Parece que está aprovado, mas pronto, ok, tudo bem. Mas a verdade é que há pouca informação acerca de tudo o que está a acontecer. Foi tudo muito rápido, está a ser tudo muito rápido. Faz-me lembrar os testes de uma experiência, é o que isto faz lembrar. Vamos lá ver, vamos melhorando, vamos dando mais doses, vão enchendo as pessoas de doses e de doses de vacinas. Tudo bem, quem quiser levar as doses todas, que leve, não há problema, é o seu direito. Mas quem não quiser levar, que não leve, não pode ser obrigado. A pessoa tem o direito de ela própria se tratar, dela própria decidir como é que se defende, como é que o seu sistema imunitário combate qualquer tipo de doença. A pessoa é que decide, O doente tem o direito de dar ou recusar o seu consentimento antes de qualquer ato médico ou participação em investigação ou ensaio clínico. O consentimento do doente é imprescindível para a realização de qualquer ato médico. O administrar de uma vacina é um ato de medicina, é um ato médico. Então, aqui é claro, o consentimento do doente é imprescindível para a realização de qualquer ato médico, após ter sido corretamente informado. Nós não estamos a ser corretamente informados sobre este assunto. As pessoas, nós olhamos para a comunidade médica, é só dúvidas, toda a gente tem dúvidas. A comunicação do governo é duvidosa, hoje é uma coisa, amanhã é outra. A mídia é a mesma coisa, os próprios cientistas não se entendem, os próprios médicos não se entendem sobre este assunto. Ora, se nós não estamos a ser devidamente informados, por que é que vamos criar restrições aos não vacinados? Para os obrigar a ser vacinados? A falta de informação é que leva muitas pessoas às vezes a terem dúvidas, porque existem riscos e ninguém nega os riscos. E se a pessoa tem o direito de decidir outra coisa? Depois diz assim, o doente pode, exceptuando alguns casos particulares, decidir da forma livre e esclarecida se aceita ou recusa
um tratamento ou uma intervenção, bem como alterar a sua decisão. Quais são os casos particulares, a exceção? É quando o doente não está bem para decidir. Alguma anomalia psíquica, alguma doença mental que ele já não tem consciência para decidir. Então alguém tem que decidir por ele. Pretende-se assim assegurar e estimular o direito à autodeterminação, ou seja, a capacidade e autonomia que os doentes têm de decidir sobre si próprios. Quando começou esta pandemia diziam assim: quem não é vacinado é porque não ama as pessoas, não ama o próximo, não está a defender a saúde. Hoje já vimos que isso não faz sentido, porque não é o estar vacinado ou não estar vacinado que impede a disseminação do vírus. Então, ainda bem que há estas leis, ainda bem que temos a Constituição. Porque senão, se isto já é a confusão que é, agora imagine sem isto. Isto era um caos. Éramos completamente maniatados, manipulados pela opinião de alguns. Então, aqui diz, pretende-se assim assegurar e estimular o direito à autodeterminação, ou seja, a capacidade e autonomia que os doentes têm de decidir sobre si próprios. O consentimento pode ser presumido em situações de emergência e em caso de incapacidade, lá está, é as exceções. Deve este direito ser exercido pelo representante legal do doente. Mesmo em emergência e em casos de incapacidade, alguém tem que decidir. E tem que ser um representante legal. Ora, eu não confiro ao meu governo que me represente. O governo a mim não tem que decidir sobre a minha vida, sobre a minha saúde. Nenhum governo tem que mandar na minha saúde. Também eles não vão mandar no meu casamento. Eles não vão dizer quantas vezes vou para a cama com a minha mulher fazer amor. Qualquer dia só falta dizer isso. Já andam a dizer o que é que temos que comer nas escolas e o povo cala-se. O que eu fico admirado é ver o povo calado a uma situação destas, que é muito triste. Então, meus amigos, eu termino este vídeo. Eu não estou zangado, isto é só a minha maneira de falar, porque eu fico abismado o modo como se pisa a Constituição e as leis que estão determinadas por eles. Aqui é o engraçado, é que eles é que fizeram estas leis. Agora eles dizem que não, que isto já não vale nada. Não, vale. Enquanto a Constituição não for alterada, por isso é que anda aí toda a gente preocupada em alterar a Constituição. Já sei porquê, para fazerem o que eles querem. Façam o que quiserem. Agora, enquanto ela não for alterada, eu, como cidadão português, tenho o direito de exigir que ela se cumpra. Eu tenho esse direito, e o direito de obedecer a ela e não a eles. Porque eu, quando fui soldado, estive no exército, eu jurei defender a Constituição. Eu não jurei defender o meu governo. Eu jurei defender a Constituição. Este é que é outro problema, é que as Forças Armadas andam caladas. Porque andam a defender o governo em vez de defender a Constituição. É a Constituição que têm que defender. Mas isto anda tudo pernas para o ar. E uma coisa engraçada é que nos dizem a nós que a Constituição é muito difícil de compreendê-la. Eu não sei, isto até uma criança entende isto. Não sei porque é que é preciso ser não sei o quê. Eu não sei, isto devia ser ensinado nas escolas, para nós sabermos os direitos, para que não nos pisem. Porque quem manda é o povo. Quem manda é o povo. O povo é que é numa democracia, é o povo que manda. Não é mais o rei, não é mais o presidente, é o povo a que manda. E o presidente e o governo têm que exercer de acordo com esta Constituição. Mas isto, já falei noutros vídeos também. Um grande abraço, portem-se bem.